Uma comprinha a mais, uma conta inesperada, um aumento na mensalidade da escola das crianças e aí você já começa o mês com saldo negativo, né? Gastar mais do que se ganha é hábito de muitos brasileiros. E muitas vezes, para não ficar inadimplente, a saída é recorrer a empréstimos. No início pode até ser um alívio, mas sem qualquer tipo de planejamento, isso pode render uma grande dor de cabeça. Fazer um planejamento financeiro correto é a forma de conseguir se livrar desse problema. A dona Elvira não tem filhos, mora com o marido, numa casa própria, ou seja, não paga aluguel. Ela tem gato, cachorro, passarinho, mas de qualquer forma, os gastos da família não são nada exorbitantes. As principais despesas são com alimentação, remédio, com as contas do dia a dia. Ainda assim, teve um mês em que ela não conseguiu quitar todas as obrigações. A gerente do banco dela percebeu e ofereceu um empréstimo. A princípio, no curto prazo, parecia um bom negócio, né, dona Elvira? Muito interessante. No momento, total. E aí depois, quantos empréstimos a senhora conseguiu? Mais 2 em seguida. Porque um para cobrir o outro, e aí virou uma bola de neve. Quando que a senhora percebeu que virou um problema? No terceiro empréstimo, que eu não estava mais conseguindo quitar as parcelas dos anteriores. Dona Elvira tentou resolver o problema diretamente com as empresas, mas não conseguiu. O segundo passo foi procurar o PROCON. Fez um curso de educação financeira e a entidade ajudou na negociação com os credores. A senhora tinha uma dívida em torno de R$7 mil, com os juros ela subia para quase R$16 mil. A senhora ofereceu pagar os 7 mil, mas eles aceitaram por R$4.691. E aí a senhora se livrou da dívida. Me livrei da dívida do cartão de crédito. Perdi o cartão, claro, evidente, que nada mais justo de não poder mais usar o cartão, mas acabou com um pesadelo. Hoje, dona Elvira só tem contas que cabem no orçamento e anota todos os gastos. Depois que a senhora passou por tudo isso, qual que é a receita? Então, marca tudo, você não gastar nada além do que você tem condição. Você recebe 10, você só pode gastar 9. Porque imprevistos acontecem. Imprevisto acontece. É verdade. E para falar sobre planejamento financeiro pessoal, a gente recebe aqui no estúdio do Conta Corrente o professor de finanças da FGV, Sami Dana. Bem-vindo ao Conta mais uma vez, Sami. Bom, quais são os primeiros passos, as dicas iniciais para a gente conseguir organizar direitinho o nosso orçamento financeiro pessoal? Olha, primeiro é ter um orçamento. E para quem nunca fez um orçamento, que é a grande maioria das pessoas, sugiro que comece numa base de poucos dias. Por exemplo, um orçamento semanal, porque deixar tudo para o final do mês pode ficar complicado e a pessoa perder a memória. Agora, o que tem que estar incorporado nesse orçamento semanal? Ele já tem que ter uma previsão de gastos? É só anotar? Qual que é a melhor forma? Anote tudo, desde o cafezinho até compras mais substanciais. Outra coisa é você planejar, de acordo com seus recebimentos, quanto você vai usar no mês, quanto você vai conseguir poupar. E sempre que passa a semana, você reavalia. Ou seja, será que eu estimei bem? Será que não? Muitos até vão para subgrupos. Então eu tenho uma porcentagem ou uma quantia alocada para educação, outra para alimentação, outra para entretenimento e por aí vai. Agora, Sami, qual é um orçamento ideal? Como teria que estar dividido o orçamento do pessoal que está assistindo a gente em casa para falar, olha, esse seria o orçamento exemplar? O ideal, aquele que existe nos livros de economia, a gente pode falar que é 50% dos gastos do dia a dia, o gasto de sobrevivência. Então isso inclui aluguel, inclui alimentação em casa, inclui água, luz e telefone. Já 20% a gente deixa para supérfluos, afinal ninguém é de ferro. Entretenimento, roupa, cinema, esses gastos que fazem parte da vida, mas que podem ser cortados. E aí sim conseguir juntar 30% no patrimônio. Então, pode ser por várias formas de
poupança, né? Poupança no sentido do verbo e não no sentido do produto financeiro. Mas vale lembrar que isso varia muito de pessoa para pessoa, depende da fase da vida que você está. Você acabou de entrar no mercado de trabalho, é mais difícil. Você teve filho, também é mais difícil. Mas como meta, vale a pena ficar com esses números. Perfeito. 20% supérfluos, 30% investimentos, 50% para as necessidades de sobrevivência do dia a dia. Exatamente, o desafio está lançado. É verdade, Sami. E o Sami preparou algumas dicas para organizar melhor a sua vida financeira. Vamos ver. Em primeiro lugar, crie metas para cada prazo. Curto, médio e longo. Só não vale estabelecer a meta e não cumprir. Outro ponto importante é tenha sempre em mente que toda escolha é uma renúncia. Para comprar algo, você precisa abrir mão de outra coisa. E uma dica importantíssima, combata a impulsividade diariamente. Sami, quais são as principais metas para a gente ter em mente na hora de fazer esse planejamento? Olha, a gente visualizar serviços, produtos e objetivos facilita na renúncia. Por exemplo, quero trocar de carro, quero fazer uma viagem ou mesmo uma aposentadoria mais confortável. Então, quando você idealiza e imagina essa situação, te ajuda a pensar, você engana o cérebro. E pensar sempre que tem a escolha e tem uma renúncia. Então a gente pode citar um exemplo. Suponha que o cidadão tem R$5.000 de salário. E aí ele pretende comprar um smartphone do momento, custa R$1.700. Aí você faz a conta. Quanto eu ganho por hora? Essa conta, mentalmente fazendo, vai dar mais ou menos, para uma pessoa que ganha R$5.000, 60 horas de trabalho. A pessoa deve se perguntar, vale a pena? O benefício, o prazer que eu vou ter com isso, vale essas 60 horas? Ou será que eu poderia usar de outra forma? Essa visão que fazer uma boa gestão é você ser mão de vaca, não gastar com nada, é um pouco inocente. Na verdade, a gente tem que gastar, mas tem que saber o que dá mais prazer e viver dentro do orçamento. Porque dívidas podem afetar a produtividade, podem gerar conflitos em relacionamentos pessoais, profissionais e por aí vai. A conclusão pode ser que vale a pena comprar, mas o importante é ter a consciência da renúncia, né, Sami? Exatamente, o que eu estou abrindo mão para fazer isso. E aí, o consumo consciente e feliz.